28, 29, 30, 31, 1º de janeiro e o ano inteirinho, amém? Que Jesus possa nascer nos nossos corações, que Ele possa crescer, que Ele possa dar frutos e que nós possamos viver segundo aquilo que Ele nos ensinou, amém? Nós estamos aqui celebrando o Cordeiro Santo, o Cordeiro vivo, aquele que foi entregue por ambos de nós e que ressurgiu. Que você possa se alegrar no Senhor, que você possa se lembrar. Aleluia! Então erga a sua voz, igreja, e cante. Aleluia! Tu és poderoso, Jesus, te honramos. A tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje somos livres. Somos livres para celebrar o Senhor, para viver uma vida nova. Sobre a igreja, a tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou. E hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Então erga a sua voz e diga: Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, Cordeiro Santo de Deus, entregue por nós a sua luz, o seu fardo, teu pecado apagou. E hoje somos livres. Tudo se fez novo na sua vida, meu irmão. Celebre. Celebre o Cordeiro Santo. Tu és o amado das nossas almas, Jesus. Tu nos deste vida, Tu nos deste liberdade e perdão. Nós te agradecemos nessa noite. Cordeiro Santo, erga a sua voz. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus. Aleluia. Nós te contemplamos nessa hora, Cordeiro. Nós te contemplamos nessa hora, Cordeiro Santo. Cordeiro Santo, Cordeiro. Tu és santo e nem um outro. Tu mereces todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Nós te dizemos, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo.
adoramos um Cordeiro que é vivo. Que vamos lembrar agora desse Jesus que nasceu simples numa manjedoura. Irmãos, eu não sei se a gente consegue enxergar a letra muito bem, mas eu quero te dizer uma coisa: as músicas que nós cantamos hoje estão celebrando o Cristo, o Cordeiro. Se você não souber a letra, não tem problema, mesmo assim você pode adorar, amém? Feche os seus olhos e celebre ao Senhor, dê glórias a Ele, dai louvores ao Rei. Nós nos entregamos ao Senhor Jesus, nos rendemos a Ti, nos lembramos do Teu nascimento. Oferecer-me prostrada ante a Ti, meu coração entrego a Ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. E oferecer-me prostrada ante a Ti, meu coração entrego a Ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Em humilde presépio ali em Belém nasceu o nosso Rei. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, ao Rei de Israel. Pastores e magos vieram a Ti a render adoração. Anjos agora cantam a Deus nova canção, pois ao mundo chegou o presente de Deus, paz e salvação. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, Rei de Israel. Emmanuel, Tu és o Deus conosco, Jesus. Tu estás conosco. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós te damos louvores nessa noite. Aleluia. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, ao Rei de Israel. Emmanuel, Ele é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está com você em cada momento da sua vida, amém? Então feche os seus olhos e cante. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Dou louvores ao Rei, dou louvores ao Rei, dou louvores ao Rei, Rei de Israel. Dou louvores ao Rei, dou louvores ao Rei. Eu te dou louvores, Senhor, porque até que o Senhor tem me ajudado, porque o Senhor tem me dado forças,
esperamos com Ele, Jesus. E nós aqui esperamos em Ti. Aleluia. Aplauda esse Jesus. Aplauda esse Jesus vitorioso. Amém? Amém? O Jesus que está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Você entende o que significa isso? Significa que quando você está quase para fraquejar, Jesus intercede por você ao Pai, e o Pai te socorre. Significa que quando você está prestes a cair na tentação, Jesus intercede ao Pai por você, e Deus renova suas forças e te ajuda a dizer não para o mal. Amém? Nós aplaudimos e celebramos tantas outras coisas com tanto maior vigor. Nós estamos celebrando um Cristo vivo. Feche os seus olhos nessa hora. Eu te convido a contemplar esse Cristo na cruz. Eu te convido a contemplá-lo ali, santo, perfeito, mas sendo punido pelo teu e pelo meu pecado, por amor, entregando a sua vida por amor de nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Pai. Se você pode erguer a tua voz nessa hora e celebrar a Deus, e orar, e pedir, e clamar, é porque Jesus não se furtou de enfrentar aquela cruz dolorosa. É porque Jesus não teve medo, Ele não se acovardou, mas Ele enfrentou o madeiro por amor de mim e de você. Amém? Você pode entender isso? Então não para nós, não para ninguém aqui, mas em virtude de tudo isso que o Cristo fez por amor de você, eu te convido a aplaudi-lo e a celebrá-lo com o maior vigor que você puder nessa hora. Aleluia! Honras e glórias ao teu nome, Jesus. Todo louvor, toda honra, todo poder seja entregue a Ti, porque o Senhor é bendito, porque o Senhor é merecedor, porque o Senhor é santo. Aleluias! Honras e glórias, nós não nos envergonhamos de Ti, nós Te celebramos nessa hora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ainda nesse clima de celebração, ainda nesse clima de adoração, eu te convido a separar aí os seus dízimos, as suas ofertas. Amém? O nosso Deus, Ele reina sobre nós. O seu reino é um reino de paz, é um reino de amor, é um reino de justiça, mas também é um reino de prosperidade. Prosperidade na alma, no físico, prosperidade espiritual, material. Esse é o nosso Deus. Amém? Separa o teu dízimo, a tua oferta aí. Vamos orar a Deus e agradecê-lo. E quando você se levantar do seu lugar para entregar a sua semente, venha com alegria, venha se lembrando desse Cristo. Amém? Amado Jesus, querido Deus, nós Te engrandecemos de todo o coração. Tu és bom e não há outro como o Senhor, Deus, que seja tão bom. Nós não merecemos o Teu cuidado, não merecemos o Teu amor, não merecemos o Teu zelo para com as nossas vidas, mas mesmo assim, o Senhor nos visita, o Senhor cuida de nós. Nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de trabalharmos, pela oportunidade, Deus, de conquistarmos o alimento, a roupa, o calçado, aquilo de que necessitamos. Nós Te damos graças, Senhor, porque é o Senhor quem nos abençoa. Entregamos a Ti nessa hora as nossas sementes, os nossos dízimos e as nossas ofertas. Entregamos com alegria, porque o Senhor ama e abençoa aquele que dá com alegria. Deus, nós queremos Te honrar com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em nome de Jesus. Amém. Venha se lembrando na presença do Senhor. De fato, me seguirá, eu colocar as minhas mãos, prosperará, entrar na minha saída.
seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Diga isso. Minha alma começa. Diga isso. Celebrá-lo nessa noite. Aleluia. Contemple este Cristo. Contemple o Cordeiro. Feche os seus olhos nessa hora. Diga a Ele: Tu és santo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Teu nome é maravilhoso. Teu nome é conselheiro. Teu nome é Deus forte. Tu és o príncipe da paz. Tu és o Emanuel, o bom mestre, o bom pastor. Aleluia.
o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Pega a sua voz, igreja. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
voz e dizer, só as vozes. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Tudo bem? Mas tudo bem, né? Como aquela mulher que vinha ao encontro do profeta, né? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem. Apesar das nossas lutas, está tudo bem, porque nós estamos com Jesus. Amém? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 9. Amém? Isaías capítulo 9, a partir do verso 2, amém? Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da derrota dos midianitas. Todo o calçado daqueles que pelejavam no tumulto, e toda a veste revolvida em sangue, serão queimados, e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer
e o fortificar em retidão e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém? Você pode fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome. Obrigado porque o Senhor está neste lugar. A Tua palavra diz que onde estão 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu estás no meio deles. E nós estamos aqui, muitos mais do que 2 ou 3, reunidos em Teu nome. Por isso nós cremos nesta Tua promessa. Nós queremos Te agradecer pela Tua presença no nosso meio, e porque é a Tua presença que faz a diferença nas nossas vidas. Nós Te pedimos que o Senhor venha manifestar desta presença através da Tua palavra, falando com os nossos corações, nos edificando, nos fortalecendo, alimentando a nossa fé, fazendo com que nós possamos estar mais convictos, mais firmados, mais perto do Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã aqui neste lugar. Que cada um receba daquilo que o Senhor tem para cada um, daquilo que é a necessidade de cada coração, daquilo que cada um precisa do Senhor nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos aqui diante, talvez, do principal texto, se é que a gente pode dizer que um texto bíblico é principal, mas esse texto é um texto muito conhecido e um dos textos mais claros sobre a vinda do Messias. O profeta Isaías é o profeta messiânico por excelência. Ele é chamado de profeta messiânico, é o profeta que mais falou, é o profeta que mais profetizou acerca da vinda de Jesus. Nós encontramos vários profetas do Velho Testamento que falam sobre Jesus, mas em Isaías isso é mais intenso. E nós estamos aqui numa profecia messiânica, e numa profecia que nós cristãos cremos que se cumpriu na vinda de Jesus. Quando Jesus nasceu, há 2000 anos atrás, esta profecia foi cumprida, e esta profecia tem sido cumprida na vida daqueles que se entregam a Jesus, na vida daqueles que conhecem a Jesus, na vida daqueles que se achegam a Jesus. E eu queria, nesta noite, este culto de celebração, nós celebramos o Natal de Jesus, porque nós acreditamos que nós que conhecemos a Jesus aqui temos os motivos verdadeiros para celebrar o Natal de Jesus. Então, aproveitando desta data, eu queria meditar sobre algumas coisas desta profecia em referência ao nascimento de Jesus. O texto traz a figura de um rei que vai se assentar no trono de Davi e que vai estabelecer um reino baseado na retidão, baseado na justiça, baseado na verdade, um reino que vai trazer a verdadeira justiça e a verdadeira paz sobre Israel e sobre todo o mundo. Mas o texto está falando de algo mais além, de algo mais profundo. Esse rei não é um rei apenas político, não é um rei apenas que tem um domínio geográfico, um domínio territorial, mas fala de um reino mais profundo, de um reino, talvez nós pudéssemos dizer, de uma outra dimensão, uma dimensão cósmica e espiritual. E o texto vai mostrar algumas características do reinado de Jesus. E eu queria trazer para nós hoje essa meditação sobre isso, porque isso se aplica à minha vida e à sua vida. O Messias veio para reinar
e veio para reinar sobre pessoas, sobre vidas, não apenas no sentido do domínio político, não apenas no sentido do domínio geográfico, não apenas no sentido terreno, mas no sentido de dominar sobre vidas, sobre pessoas, sobre vontades, sobre seres humanos que se achegam a esse rei, que se submetem a esse rei, que se entregam a esse rei, que rendem suas vidas para esse rei. E eu queria nesta noite, muito rapidamente, meditar sobre isso e pensar algo que tem nesse texto, algumas coisas que tem nesse texto que falam muito a sua vida e a minha vida. E eu queria dizer que a primeira coisa é que esse rei, ou esse Messias, veio trazer luz para que nós pudéssemos enxergar. Jesus veio trazer luz para que eu e você pudéssemos ter a nossa visão clareada, pudéssemos ter a nossa visão limpa, pudéssemos ter a nossa visão aberta. O texto diz no verso 2 que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Os que habitavam na região da sombra da morte, sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Jesus veio para fazer com que a sua escuridão, meu irmão, minha irmã, Jesus veio para fazer com que a minha escuridão pudesse se transformar em luz. Nós não podemos enxergar a vida como ela é, para usar um bordão muito usado por Nelson Rodrigues, um grande escritor brasileiro. Para nós enxergarmos a vida como ela é, na sua verdadeira definição, no seu verdadeiro entendimento, nós só podemos compreender o sentido da existência, o sentido de estarmos aqui, o sentido de propósito, do porquê estamos aqui, do para que estamos aqui. Nós só podemos enxergar de verdade, claramente, se nós tivermos a nossa visão iluminada por Jesus. O homem sem Jesus, o ser humano que não conhece Jesus, não enxerga um palmo à frente do seu nariz, não compreende o sentido de ele estar aqui, não compreende o próprio Deus, não consegue enxergar quem é Deus, não consegue enxergar o próximo, não consegue enxergar o outro, porque ele está em trevas, porque ele está em escuridão, porque ele anda tateando pelo caminho, porque ele não teve sua vida iluminada pela presença de Jesus. Nós precisamos de Jesus para enxergar quem Deus é, para enxergar quem sou eu, e para enxergar o meu próximo, em todas as dimensões da existência humana. Nós só podemos entender, só podemos compreender, só podemos ver as coisas como elas são, se nós tivermos a nossa vida iluminada pela luz de Jesus. E isso não é uma experiência única, isso não é uma experiência mística, isso não é uma experiência psicodélica. Alguns pensam que ter a sua vida iluminada por Jesus é algo místico, algo que acontece, você vê uma luz, você tem uma experiência sobrenatural, como se conhecer Jesus fosse usar algum tipo de droga alucinógena,
para ter sua percepção mental aberta, não é isso. Ter a sua vida iluminada por Jesus é algo que acontece diariamente, é algo que acontece todos os dias, é algo que acontece no nosso cotidiano, na medida em que nós desenvolvemos um relacionamento com Jesus, e que nós o buscamos todos os dias, e que nós vamos desenvolvendo com Ele uma vida de intimidade, vamos desenvolvendo com Ele um relacionamento, através da Bíblia, através da leitura da palavra, através da oração, através das práticas devocionais. Às vezes nós precisamos de Jesus para iluminar até a nossa cegueira religiosa. Você pode estar na religião, você pode fazer determinadas coisas, rituais, você pode ter aprendido vários cacoetes, você sabe a hora de falar amém, você sabe a hora de bater palma, você sabe cumprir determinados preceitos, mas você pode estar na escuridão. Não, o que vai te iluminar não é a religião, o que vai te iluminar não é se você segue regras, o que vai trazer luz para a sua vida é se você tem a presença de Cristo em você. O texto diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu te pergunto nesta noite, você tem deixado a luz de Jesus resplandecer sobre a sua vida? Você tem deixado a luz do Senhor iluminar a sua vida? Reflita. Uma outra coisa desse texto muito interessante é que Jesus veio quebrar a opressão. O texto vai dizer isso. Versículo 4 diz assim: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, sobre o povo, e a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor. O texto vai dizer no versículo 6, ele explica isso, dizendo assim: porque um menino nos nasceu. Que vem do versículo 2 até o versículo 5, é consequência, há uma inversão aqui, é consequência do versículo 6. Ele vai dizer: olha, as pessoas vão ser iluminadas, o jugo vai ser quebrado, porque um menino nos nasceu, porque um filho se nos deu. Meu irmão, Jesus veio para quebrar a opressão. Jesus veio para libertar os oprimidos do sistema financeiro, os oprimidos do sistema político, os oprimidos por vários motivos. Mas eu queria nesta noite, rapidinho, falar de um grupo de oprimidos, que são os oprimidos religiosos. Jesus veio para nos libertar da opressão religiosa. Meu amado, tem gente na igreja vivendo oprimido, vivendo sob jugo da religião, sobre o jugo de regras, sobre o jugo de pensamentos que não são bíblicos, de pensamentos humanos, de pensamentos que são pensamentos de homens e não pensamentos de Deus. E a palavra de Deus diz que Jesus veio para nos libertar do jugo. Sabe, um sintoma de jugo é quando nós condenamos os outros. Quando nós apontamos os dedos para os outros, quando nós somos muito críticos, isso às vezes é um sintoma de que nós mesmos é que somos oprimidos. E até como defesa, nós
apontamos para os outros. Até para nos defender, até para conseguir escapar de nós mesmos, nós voltamos para os outros. Jesus disse que Ele veio para nos trazer liberdade, irmãos. E liberdade inclusive das amarras da religião. Talvez alguns, quando ouvem isso, até se escandalizam. Mas Jesus é muito maior que o cristianismo. Jesus não se resume a uma religião. E Jesus não veio para fundar uma religião. Religião é coisa humana. A própria palavra religião tem o sentido de religar. É a tentativa do homem de se ligar com Deus. E sabe quando que isso vai dar certo? Sabe quando que o homem consegue, por ele mesmo, se religar com Deus? Nunca. Nunca. O cristianismo, o que Cristo veio propor, cristianismo no sentido mais amplo da palavra, o que Cristo veio propor é o contrário. Cristo é que toma a iniciativa, Deus é que toma a iniciativa e diz assim: olha, eles não podem fazer nada, mas eu posso. Eles não têm condições, por melhores e maiores que sejam suas intenções, por mais boa vontade que eles tenham no coração, eles não têm condições. A Bíblia diz isso: não há um justo nenhum sequer. A Bíblia está falando disso. E Deus toma a iniciativa, tanto é que João depois vai falar assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem tomou a iniciativa de vir até este mundo, quem toma a iniciativa de se encarnar em forma humana é Deus. A iniciativa sempre é de Deus e não do homem. Não há esforço humano, irmãos, isso é bíblico. Não há esforço humano capaz de comover Deus. Deus nos salvou não porque nós choramos muito, porque pedimos muita misericórdia. Deus nos salvou porque Ele quis. E quando nós entendemos isso, que somos salvos, que a encarnação aconteceu por vontade de Deus, e que Deus toma a iniciativa, Deus toma os passos. Quando nós compreendemos isso, não há espaço para arrogância, não há espaço para autossuficiência humana, não há espaço para nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos acharmos. Nós podemos aí aceitar a simples graça de Deus sobre as nossas vidas, porque Ele nos amou de tal maneira, Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus nos amou, porque Deus toma a iniciativa, Ele vem ao nosso encontro, e nós só podemos responder ao chamado de Deus, e isso tira de nós todo espaço para a opressão. Jesus veio para quebrar o jugo da opressão. Meu amado, se você se sente oprimido, se você faz as coisas, eu queria falar da questão religiosa, aproveitar, se você faz as coisas para Deus, porque você sente culpa se você não fizer, você precisa entender o que é graça. Se você não, eu vou orar porque senão, eu vou ler a Bíblia porque senão, não, porque Deus vai pesar a mão, não, porque Deus, meu amado, você está vivendo um evangelho de opressão, que não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia é o evangelho de graça, é o evangelho que chama as pessoas, e que transforma a vida das pessoas. É o evangelho que olha assim para as pessoas e diz assim: olha, vai e não peques mais. Mas não para ameaçar,
Mas não para que nós possamos fazer as coisas para Deus, para aliviar nossa consciência, para aliviar nossas culpas, para a gente poder se sentir melhor conosco mesmo. Era isso que os fariseus faziam. Jesus vai criticar tanto eles por causa disso. Os fariseus faziam as coisas para eles poderem aliviar as consciências deles, para eles poderem estarem bem com eles mesmos. Tem gente cansada às vezes de levar fardo. Tem gente cansada que a religião vira igreja, virou um fardo, virou um peso. Daí nós entendemos às vezes, porque tem tanta gente cansada às vezes, tanta gente às vezes com dificuldade de abrir a sua boca e cantar e celebrar. Tanta gente às vezes desiludida com o Evangelho, tantas vezes desiludida com Deus, porque não encontrou o conselheiro, o maravilhoso, o Deus forte, que tira o jugo, que tira o fardo. O próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus falou isso. Olha, tomai o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Meu fardo é leve. Jesus falou isso, não sou eu que estou falando, irmãos. Celebrar o Natal é celebrar a liberdade. É celebrar a liberdade. Nós somos livres, nós somos libertos. Celebrar o Natal também, de acordo com esse texto, é celebrar o estabelecimento de um reino. O texto diz assim: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o governo, uma tradução diz o principado, mas tem uma outra tradução que diz o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre os seus ombros, ele vai estabelecer um reino. E aí, isso compromete a mim e a você. Isso traz um comprometimento para mim e para você. Porque se Jesus veio estabelecer um reino, e eu já falei isso aqui, ele não veio estabelecer uma religião. Inclusive o reino de Deus, falei isso um dia para o Silvio ali, ó, o Silvio está filmando aí, Silvio? A igreja é maior que o reino de Deus. O reino de Deus é maior que a igreja. A gente pensa que o reino de Deus é isso aqui. A gente pensa que o reino de Deus, tem gente que acha que o reino de Deus, eu estou no reino de Deus, eu estou cantando no louvor. Aí eu cuido das crianças, eu estou fazendo o serviço do reino de Deus. A igreja é parte do reino, mas o reino é maior. O reino é maior, onde há justiça, onde há verdade, onde há amor, onde há dignidade, onde há equidade. Ali tem marcas do reino, ali é a expressão do reino. Onde tem uma pessoa levando esses valores, o reino de Deus está lá. A Bíblia diz isso. O reino de Deus é paz, é justiça e é a alegria do Espírito Santo. Então, o reino de Deus é maior que a igreja. E isso daí, então, traz uma responsabilidade para mim e para você. Porque se Jesus veio estabelecer um reino, e se eu falo que eu conheço Jesus, eu estou assumindo um compromisso com esse reino. Eu estou me comprometendo a ser representante desse reino. Eu estou me comprometendo até a ética do reino. Eu estou me comprometendo a trabalhar pelos valores do reino. E aí, irmãos e irmãs, queridos e queridas, e aí, a gente vive uma grande crise. Porque às vezes o meu comportamento de reino é aqui por exemplo, mas o meu comportamento de reino lá fora é outro. Quando na verdade, os meus valores, a minha ética, aquilo que eu creio, aquilo que eu professo, precisa permear, precisa
expandir, precisa estar em todos os lugares onde eu estou. E quando eu vou trabalhar, eu tenho que levar lá os valores do reino. E quando eu vou estudar, eu tenho que levar lá os valores do reino. E quando eu vou ter atitudes na minha vida secular, eu tenho que agir como um cidadão do reino. E eu tenho que levar esse reino de Jesus para onde eu for. Queria dizer para você nessa noite, nós precisamos nos comprometer com o reino de Deus. Nós precisamos estar comprometidos, desculpa a expressão, de cabo a rabo. Nós temos que estar comprometidos integralmente com a expansão e com a implantação do reino de Deus. Nós conhecemos o Rei, nós adoramos o Rei, nós temos um relacionamento com o dono do reino. Então a nós é dada essa incumbência em levar esse reino para onde a gente for. E aí tudo vira ministério. Porque se eu estou num reino, e a palavra ministério vem de ministro, vem de ministrar. O que é um ministro? O que o ministro faz? Por que o presidente da república tem ministros? Porque o presidente, na verdade, o presidente não governa nada, né? O presidente não governa nada. O presidente dá a última palavra, mas quem executa, quem faz, por exemplo, as políticas de educação, é o ministro da educação, o ministro que tem a ideia lá, vamos triplicar o salário dos professores. O ministro é que tem essa ideia. E ele que toma as atitudes para fazer isso. Quando nós dizemos que nós conhecemos o Rei, que somos do reino de Deus, a palavra de Deus diz isso, que nós somos ministros desse reino. Ou seja, vou usar esse termo aí, nós é que executamos as políticas, nós é que colocamos em prática as políticas do reino. Você entende, meu irmão e minha irmã? Você entende isso? Amém? Você precisa influenciar. Você precisa fazer uma influência. Aonde você está? Você precisa levar as influências do reino. Você precisa levar os valores do reino. Você precisa fazer a diferença aonde você está. Estou terminando para concluir. Você precisa de luz para enxergar. Tem áreas na sua vida que ainda estão em trevas, em escuridão. Venha para Jesus. Se aproxime de Jesus, porque Ele é a luz. Você se sente oprimido pelos sistemas, sejam eles quais forem. Venha para Jesus, porque Ele quebra o jugo da opressão. E se você fala assim, não, eu tenho luz, eu acho que eu tenho luz, eu acho que eu estou liberto. Mas você tem influenciado as pessoas com os valores do reino. Celebrar Natal, irmãos e irmãs, não é lembrar do menininho. Nós podemos lembrar, não é pecado, não terá, mas não é só isso. Nós temos que lembrar sempre disso, porque Ele não ficou menino. Ele não é aquele nenê da manjedoura. Jesus hoje reina à destra de Deus. Ele cresceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi para o céu. E Ele vai voltar um dia para nos buscar. Glória a Deus. Mas o Natal me traz esses comprometimentos. O Natal me faz pensar sobre isso. Que a luz já veio para iluminar a escuridão.
que a opressão foi quebrada, que o jugo foi tirado. Que se eu conheço esse rei que veio, isso me compromete a eu levar esses valores do reino. No nome de Jesus. Você pode rapidamente ficar em pé no seu lugar? Você pode ficar em pé e fechar seus olhos. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, quero te pedir nesta hora, Espírito Santo de Deus, se há algum coração, alguma alma, se há alguma mente, se há alguém aqui em trevas, que a tua luz possa brilhar nesse coração. A palavra diz que o povo que andava em trevas viu a luz de Jesus. Suas vidas foram iluminadas. E até hoje o Senhor tem iluminado vidas, tem trazido luz sobre mentes e sobre corações. Se há alguém aqui nesta situação que o Senhor possa trazer luz. Se há alguém aqui oprimido por situações as mais diversas, que o Senhor quebre todo o jugo da opressão seja tirado de todo o coração agora, no nome de Jesus. E nos ajuda a estar comprometidos com o Teu reino. Nos perdoa, Pai, as vezes em que nós falhamos nisso. E nos ajude a afirmar os valores do Teu reino, a afirmar a ética do Teu reino, a termos um compromisso com a transformação, com o que já foi e com aquilo que ainda será. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar no seu lugar. Nós vamos agora ter um teatro. Pode começar? Pode montar? Vai montar alguma coisa? Pode